da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, 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 Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças
saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, 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 Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus. 22h02. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Tem sido registrado durante os últimos anos o crescimento excessivo de ovelhas independentes que sofrem de fortes ataques dos quais não conseguem se defender. Também foi identificado que dentro de um mesmo rebanho há diferenças que, se ignoradas pelo pastor, pode causar até a morte de algumas ovelhas. Ovelhas à procura de um pasto mais verde olham para o terreno do vizinho e pensam: esse é o momento de conquistar minha liberdade. Entretanto, do outro lado, elas encontram com o impostor que as aguarda ansiosamente. Isso e mais falaremos no programa de hoje. Continue conectado, aproveite, curte e compartilha. Que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja
doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa... A paz do Senhor Jesus, geração eleita. Glória damos ao nosso Deus por mais um programa da Superintendência da Juventude, Ministério Restauração. Este é um programa de órgão da divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. O nosso diretor de comunicação é o pastor Ruginaldo Goulart, nosso superintendente, o pastor Adriano Licidônio, e o nosso líder da sede, o presbítero Tiago Machado. Nós ficamos felizes que nessa noite você está conosco. E acaso não tenha ouvido a nossa irmã falar, aproveite, compartilhe, curta desse vídeo, mande para um irmão, mande para sua mãe, para sua família, porque eu tenho certeza que esta programação vai ser de bendição para todos nós. Antes de entrar na introdução, irmã Gabriele, irmã Franciele, vamos nos apresentar, nos desculpa. Já falei o nome delas, mas não tem problema, né? Aqui quem os fala é a irmã Paola. Que Deus abençoe. Irmã Gabriele, aqui é a irmã Franciele. Amém. Aleluia. Então vamos estar juntas hoje aqui conversando um pouco com você. Também tem a liberdade total de escrever, de se manifestar no chat, que está ao vivo, mandar um versículo, fazer um comentário, alguma pergunta, né? Interessante. Pela graça de Deus nos ajuda a responder. Amém. E vamos desfrutar desse conteúdo que tem sido de edificação para nossas vidas, né? É verdade. Tem sido de grande edificação para nossas vidas e eu acredito que para você também. Vamos fazer uma oração. Vamos orar todos juntos nessa noite, encomendar a Deus tudo e que Ele dirija essa programação do início até o fim. Pai nosso, Deus eterno, de glória e de poder, nós te louvamos e te engrandecemos, o teu poder, aleluia, teu amor se manifesta grandemente a nós e nós podemos, Senhor, sentir a tua misericórdia, o teu cuidado para conosco cada dia, Deus. Eu te peço nesta noite, seja tu tomando o controle de cada uma das nossas palavras, da nossa mente, do nosso coração, Senhor. Tu sabe que muitas vezes vem esse sentimento, Deus, esse nervosismo, Senhor, que quer vir atrapalhar um pouco os nossos pensamentos, mas nesta noite, Deus, nós colocamos nas tuas mãos todas as coisas, crendo, Senhor, que Tu tens o propósito perfeito para tudo e que cada um dos meus irmãos que vai sintonizar esta programação, aleluia, Tu escolheu, Tu determinou, Senhor, e nada é coincidência dentro do Teu plano perfeito. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender e Teu Espírito revele a nós, revele a cada um de nós, Senhor, a mensagem que Tu quer trazer e que devemos nós, aleluia, saborear, comer, engolir, aceitar, Senhor, e viver desta forma, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos entrar na introdução dessa programação, já que você viu, né, a thumb, tão linda arte, né? Uhum. Parabenizamos nossa irmã Franciele, Muito ela lindo, ela se parabéns. puxou. Ficou linda. Ficou linda. Eu gostei, né? Todo mundo gostou. Mas, glória a Deus, é um tema muito especial e ele conhecido, baseado no Salmo 23, que todos conhecemos. E é unges minha cabeça com azeite, com óleo, perdão. Unges minha cabeça com óleo. E nós iremos menunciar um pouco sobre isso, mas a continuação, e iniciando a conversar, a ovelha não foi criada para sobreviver sozinha. Ela necessita dos cuidados de um pastor. Bem, na tentativa de se desenvolver sozinha, ela sofre de ataques dos quais ela não consegue se defender sozinha. Talvez você pense, mas eu já ouvi, já sei, já escutei, né? Mas hoje eu tenho certeza que esta aplicação da palavra vai ser de edificação para a sua vida. E diz assim, na tentativa de se desenvolver sozinha, sofre de ataques dos quais não consegue se defender e acaba sendo privada de uma vida onde vive satisfeita e tranquila. Assim é o ser humano, meu irmão. Nós somos iguais. Não é em vão, não é coincidência, né? Que Deus muitas vezes compara o seu povo como ovelhas na Bíblia, no decorrer da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então a gente pode entender, né, que tem uma correlação muito forte
entre o relacionamento da ovelha com o seu pastor. E essa natureza da ovelha, às vezes parece tão distante de nós, mas se nós formos estudar ela, como nós já fizemos, lá em segredo não, né? Lá estudando este estudo, a gente se dá por conta que somos muito parecidos. Mas muito parecidos. Então, assim é o ser humano. Tenta agir da mesma forma. Tentando fugir dos cuidados do seu pastor, tentando fugir do jeito amoroso do seu pastor. Talvez você pense, mas eu já sei quem é o meu pastor. É Jesus. Mas será que você conhece a Jesus e os benefícios reais de tê-lo como seu pastor? Uma pergunta que fica para você internalizar e meditar sobre isso. Hoje falaremos e responderemos algumas perguntas durante o programa. Como? De que modo me torno objeto do seu interesse e cuidado intenso? Como me defendo dos ataques do inimigo? Como me coloco sobre a orientação desse pastor? Como encontro a cura para as comparações com outras ovelhas do rebanho? Isso e muito mais nós responderemos nessa programação. Antes vamos escutar um louvor e fique conosco atento, amém? As muitas gerações rendidas em adoração, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro hinos de louvor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro hinos de louvor. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. teu nome é sobre todos. Teu nome é o
o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Nós vamos ler agora com os irmãos os Salmos 23, que é a nossa base deste programa hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Como a irmã Paola iniciou, né, muitas ovelhas se questionam. Na verdade, elas acham, né, têm certeza de que elas sabem quem é o pastor delas, né? Não precisa falar para elas quem que é o meu pastor. Até ímpios, né? Se for perguntar, eles sabem, eu sei quem é o meu pastor. Mas, realmente, assim, se a gente for se questionar, né, quem que é o bom pastor? Então, a gente trouxe esse tópico aqui. Deus, ele é o bom pastor. Ele é o criador dos céus e da terra, né? Ele foi diretamente responsável pela criação de todas as coisas, como a gente conhece, tanto naturais como sobrenaturais. Então, a Franciele vai estar lendo a nossa referência. Vou ler com os irmãos em Colossenses 1, versículo 15 ao versículo 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse sobre a terra que é nos céus. Vou ler o último de novo, desde o 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia! Acontece que a nossa visão, né, do nosso pastor, né, dele,
é estreita, é muito limitada, muito humana, né? E é por causa disso que a gente se sente relutante em permitir que ele exerça, né, esse domínio, que é dele, né, sobre as nossas vidas. Né? Porque a gente não entende a divindade, né? A gente não tem essa experiência na nossa vida. Até uma coisa que o pastor Silas pregou hoje pela manhã, né? Que o amor no grego, ele tem várias versões, né? Existem vários significados. E muitas vezes a gente fala do amor ágape, né? Que seria o amor a Deus. Só que em português... O amor de Deus. É, o amor de Deus. Que ele é infinito, né? Sobrenatural. Exatamente. É algo que a gente não entende, né? E só que no português essa tradução se perde, né? Porque o amor, como ele falou, né? A gente olha um gatinho na rua, ai, que amor. A gente olha uma criança, ai, que amor. Às vezes até uma pessoa assim que a gente acha, ai, que linda essa pessoa. Né? Conheceu agora, né? Conheceu ali no banheiro arrumando o cabelo. Ai, que amor, teu amor. Como se a gente tirasse o valor real daquilo. Exatamente. Né? O significado Você dessa generaliza, palavra. que foi a palavra que ele usou, né? Se perde essa tradução, né? Se perde o significado, a simbologia de Deus. E justamente, justamente isso a gente não consegue entender esse amor de Deus. E Deus em si, né? Mas, mesmo que ele seja nosso dono, a gente acaba não permitindo isso a ele. Porque a gente não entende, né? Muitas vezes. Quanto maior e mais amplo for o meu conceito de Cristo, melhor será o meu relacionamento com ele, porque Cristo se fez carne, né? Habitou no meio de nós, passou por todas as tentações que nós passamos, né? Consegue se relacionar conosco. Ele já veio, né? Ele já quis nos entender, quis tomar o nosso lugar, ele já tomou. Sim, tanto que quando, com relação a isso que nós estamos falando, né? Quando eu me converti, que interessante, eu estava em outro ministério, outra igreja, e eu lembro que se pregava muito sobre Deus, do Antigo Testamento. E eu pensava assim, nossa, Deus tão perfeito, o que ele quer comigo? O que ele vai querer comigo? Eu não sou nada. E me vinham pensamentos assim, do tipo, pra que eu estar na igreja? Se Deus é tão perfeito, o que ele vai querer com alguém ruim como eu? Né? E eu tinha aquela noção de que Deus era real, mas ele era muito perfeito. Muito perfeito. Não conseguia, de certa forma, me relacionar. Interessante, né? 10 anos passamos naquela igreja. E um dia eu estava orando, de madrugada, chorando, né? E eu lembro de falar assim, Deus, se realmente o Senhor é perfeito e é bom... Porque eu sentia que eu era um erro, né? Mas como um Deus perfeito vai cometer um erro? Mas eu sentia essa falta de conexão com Deus, sabe? E daí, eu lembro que eu orei, Deus, se realmente tu é perfeito e eu não sou um erro, e o Senhor quer transformar a minha vida, o Senhor me ama, sabe? Muda a minha vida. E eu lembro que, não para falar do nosso ministério, né? Mas eu lembro que, assim, pouco tempo depois, algumas semanas ou um mês depois, a minha mãe, Deus falou com ela numa visão que nós estávamos indo para o Ministério da Restauração. E foi quando nós vimos para o Ministério da Restauração. E eu comecei a ouvir de Jesus, mas assim, profundamente. Eu senti, assim, aquele amor. Mas é uma coisa assim que a minha mãe se impressionava. Porque terminava o culto, eu nunca chorei na frente da minha mãe, assim, pelo menos eu evitava, né? Porque eu sentia vergonha. E eu chorava, até hoje, né? Chorava, assim, porque aquele amor transbordou na minha vida, porque eu consegui me relacionar com ele. E além do nosso entendimento, né? Exatamente isso que a gente quer trazer para nós. Porque você vai dizer, a gente conhece, mas qual que é o detalhe disso aqui, Gabriele? É justamente esse Deus grande, criador, que criou todas as coisas, que se sacrificou por nós, Que derramou mostra um seu amor. sangue. Ele, esse Deus grandioso, nos convida para ser objeto especial do seu afeto. Que lindo, né? De ser as suas ovelhas. Que tremendo. E aí tem a exclamação de Davi que diz... O Senhor é meu pastor, né? Falava do sentimento e admiração, orgulho de pertencer a Ele. E essa eu achei muito interessante, né? Porque a gente costuma pensar e... Não sei, a mente não consegue imaginar, né? Mas um Deus tão grande, ou seja, todo o poder que Ele tem. E Ele é o meu pastor.
Ou seja, Davi não tinha medo algum, porque seu pastor que cuidava da sua vida, quem era? O Deus incompreensível para a mente humana. Um Deus que criou toda a terra, todo o céu e tudo o que existe. Esse é um detalhe tão profundo que cada um de nós temos que entender. Não é qualquer pessoa que é o nosso pastor e que fala abertamente, amorosamente, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. E a gente é essa ovelha e é convidada a ser pastoreado pelo pastor dos pastores. Exatamente, Jesus. E não marcando horário também, né? Não é daqui um mês eu te atendo, ovelha. Quando eu puder, eu tô aqui ocupado cuidando do universo. Que tremendo. Não, quando nós falamos com ele, prontamente o pastor nos ouve. Que interessante. Muitas vezes ele não é nossa prioridade, mas sempre somos a prioridade Sempre dele. somos, né? Que coisa linda, né? E merecido, né? Diz que Davi o conhecia profundamente. Afinal, ele sabia, por sua experiência própria, que a sorte de uma ovelha, escute bem, a sorte de uma ovelha dependia grandemente do tipo de pessoa que fosse o seu dono. Glória a Deus. Por quê, irmã? Pode dar a leitura aí? Continua para nós. Alguns pastores são bondosos, são mansos, são inteligentes, corajosos, bem dispostos, altruístas, né? Mas já outros, como a gente, na verdade, vamos mostrar, inclusive, né? Esse livro aqui, quem consegue ver aí, esse livro aqui, Nada Me Faltará, que foi o que nos ajudou muito nesse estudo, né? Do Philip Keller. E Pode encontrar aqui na Ramo da Videira na Ramo da também. Videira, fazendo a propaganda. Irmãos, na Ele verdade, é sobre os Salmos 23, à luz das Exatamente. experiências de um pastor de ovelhas e pastor de igreja. pastor de igreja Então também. ele faz essa comparação e é o que nós vamos fazer hoje também de forma Exatamente. resumida. Um preço bem razoável, irmãos. Adquira seu livro. E- então, Ela vai ganhar um desconto na Ramo depois dessa. Então, assim, ele fala que o pastor fala que outros pastores de ovelhas, eles, outras ovelhas, na verdade, estão sob os cuidados de pastores que negligenciam elas, né? E sofrem, as suas ovelhas Exatamente, sofrem. sofrem. Passam fome porque elas são completamente dependentes do pastor, né? Eu fiz uma pesquisa sobre os rebanhos, se eles realmente sobrevivem sem o pastor, e realmente não existe, assim, um relato, assim, uma numeração de rebanhos que realmente sejam encontrados sem um pastor. Porque talvez elas se percam ali, se juntem, né? Porque elas são animais gregórios, né? Gregários. Então, elas vivem em grupo. Mas elas não conseguem viver muito tempo sem o pastor. Que interessante, Precisam né? do pastor, né? Precisam. O autor do livro aqui nos diz, observando o rebanho de outros pastores que moravam ao redor, ele afirma que elas sofriam dificuldades sem fim por conta da negligência de outros pastores. Enquanto ele, que era um bom pastor, Um bom pastor. se esforçava e as suas ovelhas, elas viviam satisfeitas, elas viviam com fartura, viviam em um lugar bom, o pasto que elas tinham era bom e elas viviam protegidas, em segurança, porque ele era um bom pastor. Ele E supria suas Jesus necessidades. é um né? bom pastor para nós e nós vamos continuar falando disso. Isso nos leva ao tópico 2. Pertencer ao rebanho de Jesus significa que estou isento de perturbações? E aí? E aí, o que tu acha? E aí, o que tu achou? Eu acho que não. Eu acho que não também. Diz, isso é uma pergunta que até os incrédulos fazem, meus irmãos. Eu acho que o pessoal que olha de fora, não sei, talvez, um que seja menos, conheça menos a palavra, né? Porque o crente sempre tá feliz. Eu lembro que no trabalho, uma vez uma colega me perguntou, ai, Paola, como que tu faz pra ter tanta paz? Porque era um caos na farmácia, né? A farmácia que eu trabalhava era bastante movida. E um caos aqui e lá, e tu sabe que as pessoas não tratam do jeito que é. E eu amava tratar as pessoas. Eu amava atender as pessoas. E ela justamente odiava. E ela mas como tu faz pra manter a calma? E eu, Deus,
no coração. Deus no coração. E ela, eu sabia que tu ia falar isso. De repente, para eles, acham que a gente não tem problema nenhum, né? Que a gente que se coloca o cuidado do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso bom pastor, não tem perturbações. É porque não tem problema que nos ataque, porque o bom pastor está ali como um gigante, que não permite nem o lobo, nem um mosquito, nem nada, nem um vento forte atravessar a nossa vida. Parece que as tentações para nós são menos, porque conseguimos passar por elas, mas é justamente isso. É justamente esse o segredo do negócio. Estar aos cuidados de Jesus é a garantia de que nossas necessidades e dificuldades estão supridas no seu amoroso cuidado a nós. Interessante destacar a forma que o profeta falou. Deus se manifestou a ele, né? Se revelou e ele falou, aleluia, como um profeta de Deus. O profeta Isaías fala e ele um monte de coisas, mas ele resume em 3 palavras. A condição do povo, o que levou o povo a viver uma vida tão distante de Deus. Elas andavam como ovelhas sem um pastor. Elas estarem sem pastor levou o povo, né? Simbolizado como ovelhas com Cristo, com nosso Deus, levou ao povo estar distante, pecado, ungido, longe de Deus, pela razão de que estavam como uma ovelha longe do seu pastor. Quer dar leitura ali? Em Isaías 53, no versículo 6, ele diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então veja, essa é uma similitude muito interessante que naturalmente na igreja a gente faz. Mas eu acredito que são poucos, né? Não, eu me adiciono porque eu há pouco que comecei a meditar mais sobre isso, né? A profundidade, como se Deus fosse um Deus superficial e só fala a ovelhas com um pastor porque o pastor cuida das ovelhas. Sim, se a gente dedica um tempo e menuncia esse assunto, porque a gente, obviamente, irmã Franciele, a gente não vai tocar todos os tópicos. Sim. O autor desse livro aqui, que eu achei muito bom, a gente não vai conseguir cobrir todo o material que ele cobre, mas a gente está trazendo aquilo que trouxe mais alegria para nossa alma, nos deu esperança, né? Os olhos, né? E queremos compartilhar com você. Há uma coisa que eu queria comentar, irmã Paula. Pode. Sobre pertencer ao rebanho de Jesus significa que eu sou isenta a perturbações. Inclusive, aqui nós lemos, né? O Senhor é meu pastor, logo ele fala, nada me faltará, né? Existe até um capítulo que é apenas desse verso. Então, será que realmente nada nos faltará? O que ele quer dizer aqui? Nada me faltará. Olha só que interessante, meditando, até inclusive a irmã Franciele leu para mim depois, aquela parte que Paulo diz assim, Filipenses 4, 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não disse que ele estava fora de perturbação, mas ele viveu toda e qualquer situação. E ele fala assim, tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Ele é um homem, com experiências na vida. Que tremendo, né? Claro. E a ele diferença dele que tinha um Deus. Exatamente. Dando força, ânimo, aliento. Aqui ele ainda fala, tanto na fartura como na fome. Mas fome não é uma perturbação? Com certeza. A escassez. Assim, de abundância como de escassez. Daí ele termina E falando era assim, justamente a presença do pastor que o mantinha contente em todas essas aflições. tudo posso naquele que Exatamente. me fortalece. Quem que fortalece ele? O pastor. O pastor. Ele em si não tem forças, Sim. né? E muitas pessoas no mundo Tem são até assim, uma né? certa força, mas não é suficiente. É limitada, Não, né? é Igual a limitada. ovelha. Ela tem uma certa força, mas é limitada. Chega um momento em que, se ela passa por determinado flagelo, não tem mais o que fazer. A morte aguarda ela. Tá incenta. É. Glória a Deus.
Mas é exatamente isso, meu irmão. Assim que vai ali meditando, né? Escute, mas também medite e diga, uau, talvez você já escutou outra coisa. Adicione a esse estudo e vai permitindo o Espírito Santo de Deus revelar para você nessa noite a maravilhosa ensinamento, maravilhosa graça, o maravilhoso privilégio que a gente tem. E se a gente não... Parando para refletir, reflita comigo você que está aí, comente no chat. Se a gente não tivesse perturbações, do que nós testemunharíamos, né? Como provaríamos, né, a Como eficácia provaríamos? do Vai Deus. ver de que o Senhor é bom. Né? Como comprovaríamos que Deus é tremendo, que Ele faz coisas grandes, se não passássemos por um problema, né, uma dificuldade? Que tremendo! Inclusive, essa dificuldade que aproxima a ovelha dele. Exatamente. Ele olha o lobo e ele fala, não, eu não consigo sozinho. Não tem como. Então, ele se aproxima do pastor. E o sentimento de gratidão gerado após o socorro de uma aflição Que tremendo. preenche assim a nossa alma, que a gente se derrama na presença desse pastor. Aquela né? gratificação de assim, eu sei que não fui eu, foi o meu pastor. Tinha alguém cuidando de mim. Isso é assim. E isso nos leva a entender quais são as necessidades, né? A querer saber. Porque a gente vai falando, vai conversando. Mas realmente a ovelha precisa, ou seja, a força, como nós dissemos aqui, a força dessa ovelha não basta para ela morar sozinha pelo campo, vivendo a vésperas, né? Todos nós sabemos, e vamos a tocar agora, algumas características que têm as ovelhas. Uma delas são muito conhecidas. Elas são ovelhas indefensas. As ovelhas são um ser muito indefenso, que está aberto à margem, assim, de qualquer presa que quiser devorá-la, porque ela nem Vulneráveis. corre rápido, né? Nem consiga escapar correndo. Mas vamos a ver um pouco dessas características que o autor, com a ajuda do autor, né? Ele, pela experiência que ele teve, porque não é só o que a gente procura na internet e nos diz cientificamente as dificuldades que tem a ovelha, mas a luz, na comparação, na semelhança que ela tem com nós, como rebanho do Senhor, do pastor dos pastores. Assim que a irmã Gabriela pode dar uma leitura ali, as características das ovelhas? Então, primeira característica, né, que o próprio autor nos fala é que as ovelhas são animais, como eu já tinha falado, né, gregários. Ou seja, elas vivem em rebanho, né? Elas vivem juntinhas ali. E a palavra que nos diz, não deixais de congregar, como Exatamente. alguns têm por costume. Que tremendo. E geralmente, olha só que interessante isso aqui. Geralmente tem uma líder entre elas. Ou, na verdade, elas tentam, né? Elas tentam ter líder entre si. Eu tava olhando que ele leu, né? Ele escreveu, irmã Franciele, que essa ovelha, que ela tenta ser a ovelha chefe, ela vai lá e ela afasta as outras e quer ficar com o pasto que é mais bonito ali. E é assim que elas tentam estabelecer uma chefe entre elas. E sempre tem alguma querendo ser chefe, né? Não só. É a soberba. Exatamente. Sempre tem uma querendo. Quem crê que merece esse cantinho, ele é mais belezinha. exatamente. Quem nunca viu uma ovelha soberba, né? Às vezes até A se gente olhando no já passou, espelho. né? Que tremendo, né? A gente se autoavalia e pensa, o que é isso, Jesus? Examine-se Misericórdia. cada Passou, né? ovelha a si mesma, né? É Deus tem verdade. misericórdia Que de nós. tremendo essa palavra, né? Examine o homem a si mesmo. E, inclusive, olha só, né? O que diz ali, se o homem não se examinar, o que vai acontecer? Por causa disso, do homem não se examinar e diminuir aquele sacrifício de Jesus, né? Acontece que tem muitos fracos e doentes em nosso meio. E o que acontece? O lobo vai atrás de quem, irmã Franciele? Das fracas. As Santo! fracas e Justamente. doentes, olha É assim, só. é assim. Não deixe de se analisar. Termine na verdade, durante esse programa. Continue se analisando. Que tipo aí. de ovelhinha temos sido, né? Ah, que É tremendo. verdade. Santo, nos ajude Deus. Mas para cooperar com o bem-estar, o bem-andamento do rebanho, a gente tem que pôr embaixo essa soberba, né? Porque o que acontece? Não terminou, né? Elas começam a brigar, e aí? E aí, o que acontece? Como é que vai parar essa briga? Chega uma outra e fala assim, não, parou. Não. Com a presença do pastor. Santo! Que tremendo. Só a presença dele por si
acalma elas. Calma. Elas já sabem que ele quem É. comanda, né? Elas percebem que, tipo assim, não é necessário isso. Não O amor precisa. de Deus, Olha que ele nos constrange. nos convence também, Quando né? nós estamos assim, nesse ímpeto, nessa fúria, aí de repente a presença de Deus ela se manifesta sobre nós, vem aquela Aleluia. vergonha. Tremendo, aleluia. Nós paramos de olhar para o pecado do outro e apontar e apontamos para nós. Que tremendo. Se glória a comparando, Jesus. né? Isso nos muda. Isso é que nos transforma, né? Isso. E é isso que maravilhoso. coopera, né? Para edificar. É. Para procurar amar uns aos outros com o amor de tremendo, Deus. minha Bíblia tá Vamos aqui. continuar aqui? Uhum. Elas também são imitadoras, são temerosas, né? As ovelhas, elas se assustam muito fácil. Uhum. E elas só descansam quando sentem segurança plena. Isso é lindo. E só há um jeito Isso aí, de é encontrar segurança plena, né? Sabemos nós. Ela só descansa quando ela tá assim, ó. Tô satisfeita, descansei. Claro que a segurança, para a ovelha alcançar essa segurança plena, são vários fatores, né? Não é só, ok, não é um lobo na volta, tô tranquila, tô segura. Comi, deu, vou descansar, né? Não, ela vem na volta, vou descansar, peraí. Primeiro, não tem um inseto incomodando. É. Não tem nada que tá incomodando as suas Uma fossas mosquinha na nasais, volta. suas orelhas, o respiro dela. Até eu tava lendo, o autor, ele fala que no momento que a ovelhinha, ela tá, né? Ela começa a se mexer, Aham. se mexer tanto, ou correr, porque tem Isso. ocasiões, começa a correr escapando da mosquinha que tá incomodando ela, ao ponto de cair de cansadas. Isso. Não deitaram Não deitando. descansando, deitaram cansadas, exaustas Ela de cai. ter escapado, tentado escapar muito do ataque do mosquito. E quando não tem mais fome. Quando a sua fome está saciada. Então, são três. São três. Vou marcar assim. Como que vocês marcam assim, ó? Né? Assim. Sim. Eu faço assim. Tudo bem. São três. Então, ela descansa só quando está em segurança. Isso. Quando Não está com fome. Não está com ataque dos Não insetos. está- E com fome, quando não está com ataques fome. do infecto do inferno. E com fome. É isso que faz ela descansar plenamente. Isso. Sem essas condições, essas três, elas não se deitam. Elas ficam de pé o dia inteiro e a noite inteira. E assim elas viram. Pra tu ver, né? Que animalzinho indefeso. Só dela não ter, assim, saciado, ela não consegue descansar. Mas qual de nós Delicado, que né? sendo atacado com fome e se sentindo Consegue. e Ninguém. sente que não está seguro, consegue descansar também. Então nós somos muito semelhantes ao Muito semelhantes, lendo isso eu pensei, E igualzinho a o mim. pastor, ele é apto para suprir as três necessidades delas. Exatamente. Tu vê, né? Que tremendo. Sou o pastor, né? Só o pastor. Tu vê, ele não deixa elas assim, tô aqui só cuidando, só pra tirar delas o que é necessário, né? Não, ele vê tudo que elas precisam e prepara o ambiente pra Ele elas. prepara a comida, ele dá segurança e ele também livra daquilo que perturba ela. Ele analisa tudo. Até se tem uma ali querendo ser chefe no meio. Ele tem que cuidar. E uma coisa que... Bom, a gente vai falar não quero falar porque tá depois. A última característica é que se assustam facilmente. Elas são meio medrosas. Então, fortes barulho, pum, já estão saindo. Forte vento, alguma coisa que as possa Qualquer estar barulhinho. deixando elas inseguras, elas já ficaram Até um assustadas. animalzinho menor que ela pula lá, deu. Isso me lembra dos discípulos É. lá no barco. E aí veio a tempestade e Jesus fala, homens de pouca fé. Por que duvida? Vocês mas não o quê? andam comigo já Era não me conhecem. fácil E duvidar, eles né? se assustaram. E a ovelha ela é o mesmo. É um barulho alto, às vezes nem significa nada, foi só um barulho alto distante. Exatamente. Nem iria atingir ela, porque o pastor estava ali. Mas foi o ela já suficiente foi. para ela sair correndo. E como elas são imitadoras, um barulho assusta uma. Vai aí uma, vai tu vê todas. uma tá correndo, a outra vai Outra atrás seguiu, e né? assim elas vão. E nós somos assim muitas vezes. E essa Tem correria uma dificuldade e dispersa todo o Contagiamos, povo. né? dispersa um monte de gente. Deus nos dê graça. Nos dê graça e entendimento, né? Uma das coisas que eu queria acrescentar, aproveitando, elas têm um
uma boa memória. Tanto é assim que verdade. lembra as pessoas que ela enxerga. E uma das qualidades que eu acho extraordinária na ovelha, mas que a gente não vai aprofundizar muito neste programa, mas eu estive meditando esses dias com a juventude, é que elas reconhecem a voz do seu pastor. Eu até estava vendo, eu vi um videozinho de um pastor. E era um lugar aberto, que tinha pessoas desconhecidas caminhando, e elas começaram a imitar, as pessoas imitaram o chamado que o pastor faz às suas ovelhas. E eles, era um barulho, era um som como que, alguma coisa assim. Não é daí, eu tô imitando o outro, mas é mais ou menos assim, era alguma coisa assim. Uhum. E todo mundo fez, veja que isso tu não precisa, tu pode fazer no mesmo tom e fica parecido. E todos faziam, e a ovelha nada a ver. Seguiu tranquilamente. coisa Umas linda. 4 pessoas. O pastor foi. E as ovelhas pastando, olharam. Ah, que coisa linda, Aí né? tu via cada uma assim, erguendo a cabeça, erguendo, até que todas suas. Ai, que amor. Que coisa maravilhosa. Ai, que tremendo. Que coisa maravilhosa. E elas reconhecem claramente qual que é a voz do seu pastor. E quando nós sabemos qual é a voz do nosso pastor, a gente não tem medo. A gente não aceita qualquer oferecimento do mundo. A gente não coloca em dúvida o que Deus falou conosco. A gente não coloca nem em momento assim de tristeza, de dificuldade. A gente não duvida. Né? Quando é Deus chamando, é Deus chamando. Quando é Deus mostrando o caminho, a gente entende que é Deus. Isso é lindo. Agora tu me fez pensar. E quantas pessoas, né? Quantos irmãos, os pastores, nossa própria vida, coisas que pareciam absurdas, que não era a direção, né? Aleluia. Mas a gente tinha certeza que era Deus. Quantos homens começaram um avivamento porque tiveram o ouvido prestes a entender e a reconhecer a voz do seu pastor, embora fora contrário que as leis, o que a sociedade falava, mas se formou ali um avivamento por alguém, por um rebanho que reconheceu a voz do seu pastor. É uma coisa muito importante e que a gente tem de comum. E falando... E tu acabou de cumprimentar tudo que eu ia falar. Eu lembrei, esses dias eu tava fazendo a minha leitura e li Daniel e pensei na ovelha. Que tremendo, né? Como ele sabe o papel dele de ovelha. Ele tava em um lugar diferente, cultura diferente. Ele até recebeu um nome diferente. Mas ele falou, não, eu não vou me contaminar. Que coisa linda, né? Eu não vou trocar de rebanho. Exatamente. Ele não deixou outras vozes, né, confundir ele. E eu percebo que nós atraímos muitos problemas para nossa vida porque nós não conhecemos a voz do pastor. O primeiro barulho que ouvimos, nós vamos. É verdade. Eu não sei se a irmã ia falar mais alguma coisa, eu lhe cortei. Não, sobre o fato de... Não, mas complementa, né? E daí, ainda sobre o Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram aquilo da adorar a imagem, né? Eles falaram, não vou adorar a imagem coisa nenhuma, né? Porque o meu Deus não é parte disso. Não importa qual é a minha ameaça, né? Qual é o meu lobo. A circunstância não muda o meu pastor. Então, eles passaram por uma perturbação. Tanto que o rei, Nabucodonosor, ficou indignado. Falou, não, aquece aí 7 vezes mais, que eu vou lançar esses homens ali. E olha só que tremendo. Quem que apareceu lá? Quem que apareceu? Que tremendo, né? Eles ainda falam, não, o meu Deus vai me salvar. E se ele não me salvar, fica sabendo. Fica sabendo que ele não mudou. Eu amo esse versículo, né? Porque ele diz, o meu Deus é poderoso, para me livrar da fornalha. Mas se não fizer, fica tranquilo, que eu vou ficar no meu rebanho. Olha a certeza. Essa é a necessidade, minha irmã, de nós compreendermos quem é o nosso pastor. Por isso nós falamos no início, é o Criador do céu e da terra. Aleluia. É o que nos fez. É o que nos criou, que nos formou. Esse é o nosso pastor. Ele pode todas as coisas. Tanto que ele mostra isso claramente na Bíblia. Que coisa tremenda, né? Meu Deus, é poderoso.
Então eu não temo ao dano que o mundo, que o pasto deste mundo, que as tempestades desse mundo possa fazer na minha vida. Ele é poderoso para me curar, Ele é poderoso para me livrar, Ele é poderoso para me conduzir onde eu preciso ir. Isso é conhecer o teu pastor, né? Que Isso lindo. é verdadeiramente. Eles tinham certeza que até Ah. na fornalha o pastor iria se manifestar. Convicção. Glória a Deus. Vamos entrar então no tópico 4, que já estamos entrando Se entrar num no tópico meio. especial. Unges a minha cabeça com óleo. Na linguagem dos ovelheiros, o verão ele é a época das moscas, né? E aí as mosquinhas elas vêm e começam a atacar a ovelha. E isso é algo perturbador para elas. Aquele monte de insetinho voando. Acredito que os irmãos que estão aí acompanhando já tiveram aquela sensação de vir um mosquitinho assim, bzz, no ouvidinho Deus assim. livre, que E isso? aquilo perturba. Aí pensa a ovelhinha lá no campo, com várias moscas na sua volta. E aí a mosca ela vem, mas ela não vem só para fazer aquele barulhinho, ela vem com uma intenção. A intenção objetivo. dela de depositar os ovinhos nas narinas da ovelha. E isso cria uma infecção, ela vai indo que chega até a cabeça da ovelha e nos estágios mais graves causa cegueira nela. Então a ovelhinha fica à mercê daquilo, tanto do ataque perturbador quanto da infecção. E ela se sente tão perturbada que ela corre, como a irmã Paula já tinha mencionado anteriormente, e ela começa a dar murros sobre uma árvore ou sobre uma pedra, mas de uma maneira frenética, a ponto dela perder o raciocínio. Porque quando comparamos com a Bíblia diz o seguinte: a opressão faz endoidecer até o sábio. Então, a ovelha, por mais que ela saiba que bater a cabeça na árvore ou na pedra vai machucar ela, ela quer aliviar a perturbação. E ela bate constantemente, até que algumas se matam fazendo isso. E o que acontece? Mas como que fugimos desse ataque? Como que a ovelha sobrevive a isso? O salmista, ele diz o seguinte: unge a minha cabeça com óleo. É por isso que Davi diz isso. O autor do livro, ele nos fala que existe um antídoto, uma composição caseira, um remédio. Ele é feito de óleo, de sulfa e de alcatrão. Essa mistura, quando derramada sobre a ovelha, ela protege ela dessas moscas. E aí as moscas não conseguem mais pousar ali. E nós somos dependentes do azeite do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque quando ele é derramado sobre nós, da mesma maneira em que ele protege a ovelha do ataque das moscas, ele protege a nossa mente e o nosso coração. Só que isso não é aplicável no início do verão apenas. É necessário uma aplicação constante e também não só inicial. Porque eu percebo que há pessoas que pensam o seguinte: mas eu já me converti, eu já me entreguei, eu já me batizei, eu faço parte, eu já sou membro. Agora pronto, tá tudo ok, tô salvo. Você precisa ainda constantemente buscar, por quê? Porque há problemas na vida, há dilemas, há dificuldades que nós enfrentamos e que é necessário que o óleo do pastor seja derramado sobre nós. É necessário que esse óleo seja todos os dias derramado sobre as nossas vidas. Sim. Há coisas pequenas no nosso dia a dia que nos causam profunda irritação. Veja, a mosca, ela é pequena. Sim, Ela é pequena. Se nós olharmos uma mosca aqui e olharmos qualquer outra coisa que seja maior, diríamos que o que é maior perturbaria muito mais. Ah, verdade. Né? Mas Tremendo. quando a ovelha ela tá à mercê daquilo ali, aquela mosquinha minúscula pode causar a morte dela. E os crentes muitas vezes vão negligenciando coisas pequenas É verdade, e vão se tremendo. afastando da presença de Deus e ficam sem abastecer o óleo na vida. E a pessoa vai indo, vai ficando à mercê, e aí é uma mosca, já, daqui a pouco são 2 e 3, e aí já tem os ovinhos que são depositados, causam uma infecção. O crente fica cego, não enxerga mais que depende do pastor e começa a pensar que se governa, até que acaba morrendo. Olha que perigo, né?
É um transtorno. E, na verdade, eu acho que uma das coisas mais perigosas é que a mosca chega em lugares mais adentro. A mosca chega aqui, ó, na fossa nasal do ovelha. animal, da ovelha, e bota ali os ovos. Por que ele não bota aqui na cabeça, na parte do corpo, na Parece que é cola, mais efetivo. na perna? Não. Ela vai exatamente no lugar que sabe que pode ocasionar um dano. Que é um lugar úmido, um lugar perfeito para que essa larva, que vai provocar um estrago tremendo se ela não for limpa, se ela não for atendida, se ela não for enxergada pelo pastor e socorrida pelo pastor, essa larva vai crescer e vai introduzir, vai entrar na fossa do animal. Então E chega começa até a cabeça. começa a ser um problema interno Isso. e não mais externo. Então é um perigo muito grande quando a gente, colocando-nos como ovelha, deixamos que essas moscas que estão nos tentações, murmurações, fofoca, queixa, pecado, coisa que eu não devo ver, coisa que eu não devo fazer, que ninguém vê, que ninguém enxerga, que ninguém sabe. Mas se essas coisas chegam lá num quartinho escondido, lá no shopping caminhando do nada, ninguém vê, ninguém da igreja tá vendo, o pastor não tá vendo, a minha mãe não tá vendo, minha irmã não tá vendo, ninguém tá vendo. Nesses lugares que as moscas, que são simbolismo dessa obra que o inimigo tenta, né? Essa tentativa de colocar em nós uma coisa que venha nos infectar por dentro para afastar-nos do nosso Deus, para que a nossa condição de saúde espiritual, de limpeza, de pureza espiritual seja afetada e não externamente, ou seja, botei tal coisinha, é só arrumar aqui já, mas ninguém viu, não. Começa e entra, ó. Se aloja. Ela começa consciente e chega até o subconsciente. E causa cegueira. A pessoa já nem enxerga mais a situação em que ela se encontra. Mas ela tá quase morrendo. Quase morrendo. Então é uma temporada inteira. Isso. Que nem a irmã Franciele Uma estação falou. inteira. Que ela fica à mercê disso. E se ela não chega até o pastor, ela não sobrevive, não chega no inverno. Ela por si só não tem proteção contra isso, né? Não tem. Não, na verdade, ela nem percebe que tem. Ou seja, a ovelha. Eu entendo, assim, o pastor fala, né, daqueles que correm. Eu entendo que quando uma ovelha experiente sabe que o pastor bota esse olho, e ai, que bom, quando o pastor vem com o olhinho, é bom. É bom. É bom. É ótimo, é um renovo. É um livro. Ele diz que ele vê drasticamente a mudança do comportamento da ovelha. Isso. Porque ele enxerga por fora. Ela tá desesperada, correndo daqui para lá, se batendo, fazendo isso. Mas quando ele bota o óleo, o Espírito Santo vem. Ela vem e te convence desse pecado. Ela vem e abre teus olhos para compreender o que tu fez errado, o que tu não precisa fazer mais, o que tá te fazendo dano. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida e espanta e te diz, olha, fala Jesus. Jesus tem poder, Ele tem o domínio, Ele pode te libertar de qualquer tentação. A palavra nos fala. Aleluia. Que Jesus Cristo é poderoso para nos socorrer na nossa tentação. E que diz que o Espírito Santo é nosso paracleto. O Espírito Santo que nos lembra a palavra. O Espírito Santo é quem vem a confortar a nossa alma e trazer à memória o que Deus já fez por nós. Quando nós nos aceitamos, esse óleo vem sobre nós. Esse refrigério, já a mosca não é capaz de me atingir. Não é que desaparece, ela sigue rondando. Ela continua rondando. E a ovelha que não quiser o aceitinho que tem o pastor para ela vai ver a ovelha que está tranquila, vai invejar. Mas a ovelha vê a outra sofrendo, mas ela está em paz. Porque ela tem uma cobertura na sua vida. Isso que é extraordinário. Essa verdade é uma verdade que a gente tem que entender. E o autor do livro, ele fala a sua experiência e ele diz, é incrível como as pequenas coisas no meu dia que querem me irritar são as mães as pequenas coisas são as mães que me irritam. Aleluia. Porque é fácil de ser. Quebrou o carro. É material, Deus vai prover. Porque Deus já fez. Mas quando é uma coisa que fere o nosso eu, quando é uma coisa que fere os sentimentos,
Quando uma coisa não é feito do nosso jeito e eu quero que faça, seja eu tô no controle, e é da dentro. Sim. Sabe quando tu sente? Olha, que interessante. Que eu vou, não sei por que eu vou contar, mas eu achei que encaixa perfeitamente, ou um paralelo. Eu me lembro que na pandemia eu comecei muito a pedir a Deus que me mudasse, que fizesse alguma coisa comigo, uma coisa assim, diferente. E eu entrei numa oração, numa batalha em oração, assim, dia após dia. E era uma intensidão que eu tinha, porque eu não pensava fazer outra coisa a não ser isso. Mas passaram meses, passaram dias, passaram semanas. Nada aconteceu. Nada acontecia. Eu dizia, Deus, por que eu não vejo nada acontecer? Um dia que eu orei. E eu perguntei, questionei para Deus, por que eu não vejo nada? Eu comecei a parecer que meus olhos se abriram. E eu comecei a enxergar como aquilo que me incomodava não me incomodava mais. Como aquilo que me deixava agoniado o dia, que me estragava o dia, aquilo que outro falava que me ofendia, já não me ofendia mais. Eu percebi que eu tinha deixado Deus entrar e vir depositar o seu azeite, seu óleo sobre mim. Seu Espírito Santo mudando de dentro para fora. Quem sabe uma ovelhinha é atingida. Demorou um pouco para ir. No meu caso, eu estava já atingida. Eu não percebia. Mas estava. Porque havia coisas que me incomodavam e tiravam a paz. E o Espírito Santo sabia disso. Mas quando eu me deixei ser untada pelo meu pastor, pelo Espírito Santo, ele veio e me livrou. E depois veio com tratamento, porque tem salvação. Para quem a mosca entra e bota a larva, não se perdeu tudo. Nem todas vão para morrer, né? Nem todas chegam ao ponto de se bater ao ponto de morrer, não. Eu acredito que o pastor experiente não deixa fazer essas coisas. Deus não deixa. Só aquele que quiser e foi longe. Aquela ovelhinha que foi muito longe, fora do alcance do pastor, vai sofrer. Mas essa ovelhinha que ficou pertinho e sem querer, entrou, ela vai ser tratada. Vai doer. Mas vai ser limpa. E ela vai dizer, puxa vida, olha só, tinha entrado, não tinha me dado conta que era isso que me incomodava tanto. Mas o remédio que ele me deu foi perfeito. Eu vou deixar ele botar mais azeite na próxima vez. Mais óleo na próxima vez. Eu vou ir com mais prontidão no meu pai, no meu pastor. Eu vou ir rapidamente que alguma coisa me incomode. Que uma mosca esteja rondando na minha mente, no meu cabeça, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu vou ir prontamente ao pastor. Isso que Deus quer. Às vezes nos falta sinceridade, né? Sinceridade para chegar diante de Deus. Senhor, eu não consigo lidar com esses problemas. Eu não consigo lidar com essas questões tão pequenas, mas que me causam perturbação. Me ajuda a agir e reagir como o Senhor faria nessa situação. Aleluia. Me ajuda a ser guiado e ser conduzido. Derrama o teu óleo sobre mim, porque eu preciso. Nos falta sinceridade. Muitas vezes nos falta sinceridade, sermos sinceros com Deus. Deus conhece a nossa vida. Quando o pastor ele olha para a ovelha, ele já sabe que ela está incomodada. Antes mesmo da mosca depositar os ovinhos, ele já sabe que tem uma mosca, porque ela começa a agir diferente, ele percebe, ela está incomodada. Então, se o pastor já sabe que você está mal, por que resistir aos cuidados dele? Por que resistimos ao amor de Deus? Por que nós somos duros? Por que nós somos assim? Insistimos em sofrer, né? Nós insistimos, parece que a gente gosta de sofrer. Isso sim que a gente esquece rápido. Isso sim. E é que nem o pastor Humberto pregando terça, ele iniciou a pregação. Por que a gente, sabendo que na oração tá a vitória, a gente não ora? É verdade. Eu já me fiz essa pergunta tantas vezes. Mas tantas vezes. Muitas vezes. E porque eu sei que isso vai embora com a oração. Porque eu demoro. Porque eu não vou. Porque eu não resisto. consigo. Porque eu não me entrego. Gente, como pode, né? E aí, que nem a ovelha. A ovelha tem uma ótima memória. Mas na hora da vida... Na hora sai correndo. Ela nem pensa que... mas o meu pastor tá logo ali, ó. Se eu olhar pro lado, ele já vai ver que eu olhei e já vai vir. Não. Ela já surta. A ovelha surta. Porque naquele sofrimento, né? Se assusta e surta. Surta, Surta. Parece que já não sabe, não conhece mais. Já não lembra mais que tem pastor, que tem dono. Outra coisa muito interessante que atende, antes de entrar no tópico 5,
atinge as ovelhas é a sarna, minha irmã. Ai, Não sei se tu tinha anotado aqui. não. A sarna. Nós falamos no início que as ovelhas são congregadas. Como era? Gregários. Não, gregórias. Gregárias. E elas são amigáveis. Elas fazem laços entre elas. E elas gostam de mostrar esse carinho. Elas até roçam a cabeça uma com a outra, mostrando esse afeto, essa afinidade com certa ovelha. E tem uma doença também que atinge as ovelhas num certo período. E é a sarna. Conhecida no Novo Testamento, comparação com o quê? Com o pecado. É a lepra, né? Mas sarna e lepra é parecido. Sim. E essa sarna não precisa vir nos lugares pequenos. Ela vem pelo contato físico. E como a ovelha tem muita lã, nem sempre você percebe onde que ela tem. Normalmente daqui, né? Ele diz que é na testa, que dá geralmente. E é bem na testa que elas gostam. Se comunicar. De fazer Claro, carinho. porque elas não conseguem pegar as Queridas, patinhas e é. dar um abraço, Que né? amor. Então elas vão com a cabecinha e rosam assim. Uma Então nas outras. é uma praga que se espalha muito rápido. E qual que é o remédio para isso? É o óleo. Tudo é o óleo, a palavra de Deus. O Comunhão. Espírito derramado sobre nós. Quando ele se manifesta, ele nos limpa do pecado. Que coisa, né? Porque a sarna, quando nós fazemos um paralelo com a nossa vida, são pensamentos ruins, né? Não só pecado numa forma geral, mas a gente pode dizer também que são pensamentos. E aí eu faço o seguinte, eu tenho um pensamento de rebeldia. Estou cometendo o pecado da rebeldia e decidi que eu vou me rebelar contra o líder. E aí eu vim aqui na irmã Paola e eu vou fazer um carinho aqui na minha irmã, Imagina, cabecinha com cabecinha. Oi, Paola. E aí eu tô compartilhando Ai, meu amiguinha. pensamento de Deixa eu te rebeldia contar um com ela. negócio. E ela compartilha com a irmã Gabriela e assim vai compartilhando ideias, pensamentos malignos depositados pela sarna. E isso tudo, quando o pastor está conosco, Acabou. ele nos livra. Coisa linda, né? Tremendo. Mas há Porém, um grande detalhe, um grandíssimo detalhe, especial detalhe. O jovem gosta muito de um negócio chamado comparação. Não vou dizer que é só os jovens, né? Mas já que a gente está aqui no programa da juventude, Mundo inteiro, né? a gente tem uma mania terrível de se comparar com as pessoas. Para mim, Deus deu só uma coisa, para Gabriela e para irmã Paola, Deus deu 2, Deus deu 3, deu 5. Por que que eu tenho menos? Porque, ele não me ama. Cheguei a essa conclusão, só pode ser isso. Quando nós olhamos para a composição do óleo, que é derramado sobre as ovelhas, esse óleo ele tem 3 ingredientes básicos. É o óleo em si, é o alcatrão e é a sulfa. E aí que está o segredo. Um dia chegou até mim a irmã Cristiane Bittencourt, mais conhecida como minha mãe, e me disse, tu é alérgica à sulfa. é sempre as mães que Não sabem, né? pode esquecer disso nunca na tua vida. Se alguém quiser um dia te dar um remédio, tu tem que dizer, eu sou alérgica à sulfa, não pode ter sulfa na composição. E aí, lá tô eu. Deus o livre se eu tomo um remédio com sulfa, nem sei o que acontece. Não quero descobrir também. Mas aí, se eu me coloco como ovelha, e de repente eu começo a me questionar. Me achego eu, junto com as minhas irmãs Gabriele Porque nem sempre e Paola, diante da presença de Deus. Todas necessitam de socorro, todas estão sendo afligidas pela mosca, pela sarna, por tudo. E aí o pastor vem e começa lá na Gabriele. Derrama o óleozinho com 13 ingredientes. Derrama na irmã Gabriele. Derrama na irmã Paula. Aí ele chega na vez da irmã Franciele. E aí ele guarda aquele óleozinho. Aí ele pega outro. Aí naquele ali só tem alcatrão e o óleo. Não tem a sulfa. Aí eu, mas Deus não me ama. Na minha vida, Deus deu menos óleo. O meu óleo é mais simples. O meu óleo tem menos coisa. Ai, Deus me deu aquilo ali só. Ai, misericórdia. E aí eu vou. E nisso eu vou indo. Mas a verdade
é que as privações que Deus nos coloca, os nãos que ele nos diz, não é como o homem, não é negligência. Não é porque ele esqueceu de mim. Aleluia. É justamente o contrário. As privações que Deus nos coloca é a demonstração de amor e de cuidado dele com a nossa vida. Há muitos jovens caindo na armadilha, no laço do diabo, de se sentir inferiores. Eles olham para os demais e dizem, ele é mais do que eu, ela é mais do que eu, ela teve uma família, ela teve uma estrutura, ela teve um emprego, ela tem isso, ela tem estudo, ela tem aquele outro. Eu não posso porque eu sou isso, eu sou aquilo, Deus não me ama, eu vim de lá, eu vim de cá. E a pessoa vai ouvindo a voz do diabo, ela fica ouvindo o zum, zum, zum do mosquito, da mosca. E a pessoa vai indo naquela paranoia e não enxerga que o não de Deus para ela naquele momento era justamente a demonstração de amor dele com nós. Quando Deus nos priva de algo, não é por negligência. Deus não é igual ao homem. Deus não é limitado. Deus não é negligente. Deus não é desleixado, irmãos. Deus nos ama. Deus é grande. Ele é poderoso, é infinito o seu poder. Quando Deus nos diz não, é porque Ele está enxergando algo que nós não conseguimos ver. Ele está enxergando que aquilo ali na sua vida agora vai lhe fazer mal. E não comparando apenas com uma alergia, mas há coisas que naquele momento vai fazer mal. Mas depois ele pode lhe dar, lhe conceder. E nós nos questionamos, nos frustramos e nós mudamos o semblante de filhos alegres de Deus e gratos para pessoas tristes e frustradas. Por conhecermos apenas o homem, por não conhecermos a voz do pastor, conhecemos só os homens, achamos que Deus vai agir igual a eles. Achamos que Deus vai fazer o mesmo com nós. Deus vai trair minha confiança, Deus não vai cuidar, Deus não enxerga que eu preciso, Deus não me dá tanto quanto Ele dá para os outros, Ele me ama menos. E isso tudo vai virando uma bola de neve na nossa vida. Isso em muitas áreas da vida, né? Isso nos leva à morte. Em muitas áreas da vida a gente pode ver isso que é uma realidade. É uma realidade, porque a gente está falando hoje sobre moscas, né? Que é o que incomoda. Mas se a gente vai mais profundo na nossa vida, que precisamos desse óleo que é o Espírito Santo, claro que o Espírito Santo Deus dá quem pede. O Espírito Santo representa esse óleo que nos liberta. Mas tem coisas na nossa vida que cooperam para o agir do Espírito Santo na nossa vida. Há coisas na nossa vida que Ele permite, que é para nos formar em conjunto, né? Porque a palavra diz que se é necessário, nós passaremos por tribulações. Confiai. Mas confiai. Eu já venci o mundo. Então, o agir de Deus na nossa vida, a transformação da nossa vida por Deus, é um conjunto de fatores. E é que nem tava a irmã Franciele bem colocado, ela falou que para a ovelha precisa ser azeite, para nós precisamos do azeite, o Espírito Santo na nossa vida. Mas o detalhe é que ele vem em conjunto, né? E quando a gente precisamente essa comparação, ou seja, a gente não está colocando, eu só quis fazer essa salvedade, de que o Espírito Santo não é limitado para ninguém, mas é a composição. O Espírito Santo é o óleo, mas o alcatrão e o sulfa são extras que Deus utiliza, são vasos que Deus utiliza na nossa vida, para que essa obra seja completa, para que nós tenhamos essa cobertura, tenhamos uma estrutura. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é tão dedicado a nós. Ele é muito diferente a nosso pensamento, meu irmão.
É muito necessário hoje nós sairmos com esta verdade. Deus não age como um homem, é muito mais profundo. Deus não corre o risco de errar que nem um homem. Deus não está à margem, tem que ter muito cuidado, porque senão ele vai esquecer de um detalhe muito importante da tua vida. Não, porque minha vida foi assim, foi ação. A mim não pode ser assim como Deus trata comigo. Deus sabe muito mais do que você, qual que é o remédio para tua vida que vai fazer que você cresça, que você seja edificado. Glória a Jesus. Não permitamos a composição de Deus. E é por isso que nós precisamos confiar. É aí que entra a fé. Eu preciso crer sem enxergar. Eu preciso crer que Ele me ama e que Ele está cuidando de mim. Eu preciso crer que Ele não está sendo negligente, que Ele não é alheio com a minha vida. Aleluia. Eu preciso confiar no amor dEle, mesmo sem entender. Eu preciso, o salmista diz, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. A Bíblia também fala que Ele prepara um caminho no meio da tormenta. Nós vamos passar por momentos escuros, onde eu não estou enxergando. Mas eu confio que Ele preparou um caminho para mim. Eu confio que Ele já veio na minha frente e já preparou o caminho, é só eu seguir. Ainda que eu não enxergue o que tem ao redor, que eu não enxergue o que está do meu lado, eu confio, Ele veio antes de tudo. E Ele preparou o caminho que eu vou trilhar, o caminho que eu vou seguir, porque Ele me ama. Ele me ama. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, Tu me ama. Aleluia. Deus nos ama. E nós sofremos porque nós não confiamos no amor de Deus. Nós pensamos que Ele vai nos deixar. E o salmista, o autor fala que o salmista, né, muitas vezes para Aleluia. chegar num pasto verde, num campo aberto, tinha que passar por um vale de sombra e de morte. Subir montanhas. E talvez a ovelha vá atrás do pastor e... Eita, agora, para onde que tu vai? Se a gente duvidar de que o bom pastor, de que Deus está nos levando para outro pasto muito mais verdejante do que a gente já passou, a gente fica no caminho. A gente vai querer voltar para trás. É igual o povo de Israel. Só que voltando para trás, o pastor não vai estar. É verdade. Que tremendo. Vai estar o pasto, mas o pastor não vai estar E mais. nem no meio do caminho, ali parado. Aquilo ali é para passarmos. Mas tem que é tremendo, né? Que é tremendo. É verdade. Que tremendo. Ele tem um lugar preparado. Ele fala que Ele quer nos conduzir junto a águas de descanso. Mas até encontrar essas águas, é um caminho que nós precisamos percorrer. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela requer de nós renúncia e obediência. Então, se eu não aceito, se eu não me submeto à vontade de Deus, se eu acho que as coisas são do meu jeito e o trato de maneira com negligência, eu não vou conseguir alcançar o que Ele tem para minha vida. É isso aí. E é por falta de confiar no pastor que a gente entra no tópico 6, né? Que é quando as ovelhas vivem uma vida de ilusão. Quando elas não confiam no pastor delas. Elas vivem uma vida de mentira. Porque muitas pessoas, elas pensam que elas podem viver o melhor dos dois mundos, né? Elas podem ter ali, viver a sua vontade, fazer o que elas querem e ter ali, desfrutar das bênçãos, da proteção de Deus, sem se submeter a Ele como sendo propriedade. Que coisa terrível isso. E é assim que as moscas, voltando no tópico de ungir, né, a minha cabeça com óleo, é aí que acontece aquela proteção de Deus. Porque vem aquelas moscas e começam a falar ali vem com aqueles pensamentos, né? A gente tá naquele pasto verdejante ali com Jesus. Mas daí vem aquelas moscas e falam, não, mas eu acho que tem pasto mais verde que isso. Eu acho que tem pasto mais verde que isso. E aí a gente olha pro terreno do vizinho, né? E a grama do vizinho é sempre mais verde. Mais verde. E a gente pensa, não, eu sei o que eu tô fazendo. A ovelha que não tem senso de direcionamento, acha que sabe o que tá fazendo,
Porque ninguém fala pra ela, olha, tu não sabe, tu não tem essa capacidade de se direcionar. Não, ninguém fala isso pra ela. Então ela acha que ela sabe o que ela tá fazendo. Só que daí é nisso que ela acaba saindo do pasto do senhor dela e ela vai pro terreno do vizinho e dela descobre que não era bem assim, né? E daí, interessante sobre os pastos, até isso, né? Que interessante. Muito interessante. Que eles têm algumas questões ali, né? Porque fora o pasto do pastor, podem existir realmente pastagens bonitas, mas elas contêm riscos à ovelha. Porque é necessário, né, a gente destacar que o pastor prepara o pasto da ovelha. Exatamente. O pastor não deixa, vou aqui pastar aqui, vamos ficar um tempão aqui comendo só a grama que sobe, não. O pastor, ele vê se a grama tá boa. Tremendo. E quem tem, né, porque eu acho que no tempo de antes era um pouco mais difícil de preparar a terra com o tempo, né? Eles iam mais aqui e lá, sabiam onde que tava já a grama prontinha. Mas hoje tem estudos, tem tudo, né? Tem esses remédios que tem, eles preparam um bloco de grama que talvez não era o melhor, mas com tratamento ela fica ideal para a ovelha. Esses remédios tratam o problema que já existe naquela grama, principalmente em jardins, e também são remédios que juntos já protegem para que aqueles maus não voltem. Aquele tremendo. É assim, mas o pastor precisa tratar Exatamente. o pasto. Tanto que aqui, esse pastor, né, que escreveu o livro, ele fala que o terreno dele era o melhor da redondeza, né? Todo mundo tinha uma criação de rebanho ali. E ele diz que a terra dele, o pasto dele era o melhor. Era o melhor, e ele falava assim que as ovelhinhas do vizinho dele, às vezes se aglomerava ali na cerquinha e olhava assim para aquele pasto. Desejosa. E ele olhando assim, ele via, parecia que ela estava falando assim, ai, me tira daqui, me põe aí. Porque é assim, né, que a gente tá do lado de fora. E ele dizia, eu não entendo por que as minhas ovelhas são tão levadas. Por que elas tentam fugir se é aqui que elas têm o melhor? Todo mundo ao redor sabe que é o meu pasto que é melhor. As pessoas conhecem o meu pasto. Mas as minhas ovelhinhas, sem direcionamento, elas estão sempre tentando fugir. E é interessante que a gente vai ver agora as periculosidades do pasto errado, né? E daí, primeiro, que existe a toxicidade, né? Porque existem algumas plantas, até tu tinha me falado, né, daquela florzinha, que tá matando bastante rebanho agora, né? E é bem interessante isso. Algumas plantas que estão presentes ali no pasto, elas, quando ingerida, elas podem causar doença e até a morte, né? Que agora tô falando da notícia, que muitos rebanhos estão morrendo porque eles estão comendo uma florzinha que tem num pasto e elas acabam falecendo, né? Outra coisa é a fotossensibilidade, que é não sei se é um negócio ali que tem no pasto, que quando a ovelha ela ingere aquele pasto, né? Aquela coisa entra... Como é que eu vou dizer, meu Deus do céu? Quando ela pega sol, Quando ela tem... aquilo começa a fazer efeito no estômago dela e ela começa a criar uma doença, assim, tipo uma alergia, sabe? Uma lesão, né? Exatamente. E outra coisa, existem também pastos que têm baixa aceitabilidade no paladar da ovelha. Tem pastos que são muito amargos e elas não conseguem ingerir aquilo. E elas acabam ficando subnutridas, né? E olha que interessante se a gente for pensar, né? A gente, como ovelha, vai olhar e parece tudo igual, né? Só que daí o que acontece? Elas não conseguem saciar a fome delas. Que tremendo, Jesus. Pode falar. Que nem, tô pensando nisso. A ovelha que volta para trás e quer continuar as mãos passando naquele vale, e ela quer voltar para trás porque não confia que lá no outro lado o pastor tá levando ela para outro campo que já tá... Não confia no processo, né, da caminhada. Não confia volta para trás com o tempo, ela vai ficar com um pasto ruim. Exatamente. E vai querer fugir para o do vizinho, mas o vizinho também, o outro do lado também vai estar à margem, como se chama quando tá... A mercê? À mercê dos problemas.
de um pasto que não é bom, que não é preparado para o bem-estar dela. Porque o pasto só é bom porque o pastor é bom. E é isso que ela vai descobrir. Que ele prepara, né? Exatamente. Porque daí depois ela vai atrás, né, desse pasto que ela acha que tem um pasto melhor aí, sem ter que se submeter ao pastor. Porque ela pensa assim, não, esse pastor... É isso que muitas pessoas deixam de vir à comunhão, né, e seguir a Jesus e ter ele como salvador, porque elas pensam assim, não, que tirano. Porque elas olham, essa pessoa tem que se sujeitar a isso. Tem que negar isso, tem que negar aquilo. Elas pensam, não, mas isso aí é um tirano, né? E aí, quando olham para o mundo, é tudo muito glorioso. É um pasto muito verde. Muito verde, Que né? ele satisfaz a fome. Aham. E daí, quando elas olham isso, porque as ovelhas têm que sujeitar a dor. Inclusive, o pastor, cada pastor tem uma marca própria na ovelha. Claro que isso dói, né? Elas não querem ter a marca do pastor, que dói. Elas não querem passar pelo tosqueamento, pela tosca. Cortar o cabelo. De tirar a lã dela ali. A tosa, né? Elas não querem ser tosadas, porque é um processo também que não é agradável para elas. Mas elas precisam daquilo para depois não caírem, não serem viradas, né? E ainda mais, o próprio óleo que eu tinha lido, ele é um repelente. Ou seja, não é cheiroso. É um negócio forte, meus irmãos. Até pro humano, né? Exato, Não é até pro humano, aquilo ali dá uma irritação ali, né? E bem aqui. E bem no nariz ainda o pastor coloca. Só que aquilo traz a proteção para ela. Que interessante, né? E daí lá naquele pasto que não é bom, ela percebe, ela olha para trás e ela pensa, como o meu pastor era diferente. Eu me lembrei agora que do momento em que Ló se separa de Abraão e Abraão deixa ele escolher. E a Bíblia diz, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló olhou e ele se encantou com o pasto verdinho. E a gente é assim. Ao ponto que ele chegou, né? Dentro da cidade. Olha o perigo, olha o perigo. Que não teve discernimento ali do local onde ele estava indo. E a gente é assim, a gente não discerne a voz do pastor. Olhamos o que aparentemente é bom. Ali muita tem coisa o que eu pra me preciso. oferecer. Tem um pasto bom, tem um lugar grande, espacioso para fazer o que eu quiser. Não tem um pastor chato me mandando, dizendo que tenho que fazer, que não tenho que fazer, quando tenho que fazer, me puxando pelo cajado, fazendo, me examinando, vendo se a minha lata é boa. Me oprimindo, entre aspas. Só que o que acontece? Quando ela vai e vai no outro pasto, fuge de longe do pastor, ela começa a sentir dificuldade para comer o pasto. Ela começa a ser atormentada pelas moscas. Ela começa a não estar segura, ou seja, não vai descansar, porque ela não vai estar segura do perigo que tem na volta, não vai estar cômoda pelos mosquitos, então também não vai deitar. Aleluia! E como nós falamos no início, isso são as características básicas dela. Exatamente. Se ela não come, ela não descansa. Não descansa. E aí esse outro pasto ela não consegue digerir. E daí ela olha, Então, ela pensa assim... São várias coisas. Não, pode falar. É que daí ela percebe, né? Ela olha pra trás, ela percebe tudo que ela tinha com o pastor dela. O pasto dele era bom, me saciava. Mas por que o pasto dele me saciava? Porque era o pastor que cuidava do terreno. O pastor cuidava do terreno. Eu era saudável, mas por que eu era saudável? Vinha de mim essa saúde? Não, porque o pastor me dava remédio. O pastor me ungia a cabeça. E aí, o que acontece? Ela olha que até os momentos de dor dela, a tosa, a unção ali do óleo, aquele cheiro forte, tudo aquilo era pro próprio bem dela. Eram demonstrações de amor e cuidado do pastor. Amor. E é por isso que o salmista, era como se ele batesse no peito, o Senhor é o meu pastor. Ele tinha orgulho porque ele entendeu tudo isso. Ele entendeu todo esse contexto. E ele percebeu que dependia do pastor não só por causa do pastinho, mas que em todas as áreas da vida dele ele dependia do pastor. E aí é por isso que ele diz, o Senhor é o meu pastor.
E é por isso que nada me faltará. Nada me faltará. Ele refrigera Aleluia. a minha alma. Oh, que maravilha. Que tremendo. E daí, o que acontece, irmã Paula? A mosquinha, lá no pasto do bom pastor, a mosquinha vinha, colocava aqueles pensamentos, tem coisa melhor lá fora. Só que o pastor vinha com aquele óleo, né, da comunhão, pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela ouvir a mensagem. Aquilo ali afastava as moscas. Mas agora no mundo, o que acontece? As mosquinhas vêm em trabalho diferente. Elas falam assim, tu não vai conseguir sair dessa situação. Não tem nada melhor pra ti. Pode estar no fundo do poço, tu não vai conseguir sair daí. E daí o que acontece? Quem que vai resgatar elas? Elas não estão no terreno do pastor. Quem que vai resgatar elas? Agora elas ficaram cegas, né? E aí o que vai acontecer? Quem que vai mostrar pra elas a direção? Só que impressionante o que acontece. Um pastor pagou um valor por mim. Um pastor pagou caro por mim. Ele vai lá, vai contar, Franciele, Paola, só um pouquinho. Tá faltando. Eu paguei caro, eu quero a minha ovelha comigo. Não abro mão. Eu não abro mão. E ele vai largar aquelas ovelhinhas lá no terreno dele que é seguro e ele vai atrás dela. Ele fecha o portãozinho lá. Olha aqui até o que A está escrito cerca. aqui. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão Aleluia. todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Que Vamos tremendo. ler também em Lucas 15, no versículo 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de Aleluia. júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. Que Digo-vos tremendo. que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória O a pastor Deus. vai prontamente. É impressionante, infinito e ousado o amor desse pastor. Fantástico, Glória né? a Deus. Quem sabe o quanto essa ovelhinha sofreu, né? E tem muitos outros mais detalhes que nos assemelham à ovelha. Mas uma coisa é certa: Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Quem sabe você está assistindo nessa noite e está afastado, está parado, está duvidando, está sendo tentado para sair, se dar por vencido de manter a comunhão com Deus. Aleluia! Mas nesta noite, tu possas entender que não há outro bom pastor. A palavra diz que o bom pastor é aquele que entra pela porta, os outros são cercadores, saqueadores. Eles querem roubar, eles só querem o bem, eles só querem a fama de ser um pastor, mas não cuidam do jeito amoroso que Jesus cuida de nós. Ele tem para nós o que nós precisamos e do jeito que nós precisamos, do modo e as porções específicas que nós precisamos. E mesmo nós nos afastando, que ele deixa as 99 e vai por nós. E ele está cada dia contando e vendo: essa ovelhinha me falta. Tu que indo tremendo, atrás de Jesus. ti, tu indo atrás da tua vida. Eu Aleluia. quero te salvar, eu quero te tirar desse Deus estado no que tu poderoso, estás. aleluia, E eu Jesus. tenho o que tu precisa para a tua vida. Então, meus irmãos, tem muitas outras coisas da ovelha. Também aquela parte que ela fica, que ela cai, não consegue se levantar de novo. Ela fica com os pezinhos para cima, ela fica numa situação muito deprimente, né? Indefensa. Só o pastor para resgatar. Mas nós precisamos aceitar ser parte desse rebanho glorioso. O tempo já está quase ali, faltam 10 minutinhos. Vamos ler quem está conosco? Tem ali, vamos ver. Nós agradecemos pela companhia que teve conosco nessa noite. Esse programa fica gravado. Se você achou que foi edificante para a sua vida, não duvida em compartilhar. Às vezes a gente fica constrangido. Não. Compartilha. Só enviar o link. Quem sabe a pessoa entra edificada. Quem sabe Deus fala com ela também hoje. Assim como falou conosco, você falou toda essa semana. Deus quer fazer coisas lindas no meio nosso. E é o primordial é nós confiarmos que o nosso pastor é o pastor dos pastores. Glória a Deus. É aquele que não falha.
nem é como um homem. Amém? Vamos então a dar graças a Deus pela vida dos nossos irmãos. Pode ir. Temos aqui a irmã Tainara Gomes, de Encruzilhada do Sul. Irmã Stephanie Gomes, de Cascavel, Paraná. Leonida Cortes Moraes. Leônida. Laura Massoco, Deus abençoe. Irmã Gabriela Silva, irmã Duda Rodrigues. Paola Gonçalves, Deus abençoe. Roniel Restelli. A irmã Jarivé. A irmã conhece essa irmã aí. O irmão Cauã Oliveira, irmã Esther, irmão Ezequiel Pinheiro, irmã Esther Silva, Deus te abençoe. Deus. Irmã Kátia Brito, olha só, irmã Cristiane Bittencourt, que Deus abençoe essa irmã especial, minha mãezinha. A irmã Andréia Cruz, acho que a irmã Paula conhece essa irmã também. Irmã Esther da Rosa, irmã Tainara Gomes, acho que já comentou. Irmã Rode, irmã Prisca, a irmã Marcela, a irmã Kézia, a irmã Roberta, todas da sede, que Deus abençoe essas irmãs amadas. Tem outro irmão aqui que não deixou o nome, mas que Deus abençoe. Irmã Fernanda Clavige, um abraço, Deus abençoe. Irmã Janete, irmã Ana Guimarães, irmã Grace, todas da sede também, que Deus abençoe as irmãs. Irmão Guilherme Maciel, irmã Paola Henke, irmã Suelen Mânica, que Deus abençoe. Irmã Luísa Betsy Rivera, de Porto Rico também, que Deus abençoe a irmã. Que Deus lhe bendiga. Vitória Santos, o irmão Cristiano Bittencourt, que Deus abençoe o senhor, meu pai. Vou dizer uma coisa, seu nome é... Franciele Cristine. E a meu pai é Cristiano, e a minha mãe é Cristiane, e meu irmão é Cristiano. A bênção é que todos são cristãos. Eu não sei porque eles fizeram isso. Homenageando Cristo, né? Não basta uma vez, tem que ser quatro. Eu não concordei com essa escolha, mas tudo bem. Mas você não tinha que concordar. É, né? Ai, não cabe ao vaso questionar o olheiro, amém. Samara, irmã Pérsida, irmã Caroline Lazari, que Deus abençoe. Irmã Loruama Café de Uruguaiana, minha terra. Deus abençoe. Irmã Tatiane, quem mais? Irmã Ana Thomas. Irmão Christian Crisóstomo, nosso líder aqui na sede também. Irmão Jorge Wolff, irmã Anne Araújo. Irmão Júlio Mota, irmão João, irmão Israel Fernandes. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Somos gratos, estamos felizes que os irmãos participaram conosco até aqui. Amém. Então, vamos a dar finalização a esse... Final a este programa. Vamos fazer uma oração. Amém. Pedir a Deus que Ele nos ajude a compreender, a confiar, a amar, a buscar intensamente a nosso pastor, essa comunhão, e procurar nele o aceite. Aleluia. Pode dirigir essa oração, minha irmã? Inclusive, eu gostaria de pedir, né, quem estiver assistindo o nosso vídeo depois da transmissão, continue deixando seu like, né, se gostou. Não gostou, continue deixando seu like e comente se Deus transformou a sua vida. Se você precisa de um pedido de oração, deixe nos comentários, meus irmãos. A gente recebe, a gente lê, a gente ora, né? E vai ser maravilhoso. Quem estiver assistindo os vídeos depois, lê ali seu testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixe um glória a Deus também. Comente. Em nome de Jesus, vamos estar fazendo uma oração, então. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa programação. Te agradecemos, ó Deus, por esse assunto maravilhoso, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por sermos as Tuas ovelhas, ó Pai. Quem sabe, Deus Santo, poderíamos agradecer e ser cheios de gratidão, mas jamais seria o bastante, Senhor. Jamais será o bastante toda a nossa gratidão. Mas aí está um ponto, Senhor. Aí é que é bom, ó Pai, porque toda a nossa gratidão não se comparará ao amor, às bênçãos que o Senhor nos deu, às maravilhas, aos Teus livramentos, aos cuidados que o Senhor tem nos dado, tem direcionado a nós, ó Pai. A cada ouvinte que está nos ouvindo agora, que fechou os seus olhos, fechou a porta do seu quarto e está se conectando contigo, não apenas com nós, Senhor, mas contigo, quer se conectar agora, quer fazer uma
oração honesta, que vem abrir o seu coração para Ti, Senhor. Abrir, Senhor, verdadeiramente todos os seus problemas. Entregar, Senhor, a sua vida verdadeiramente a Ti, Pai. Crer que Tu és um bom guia. Crer, Senhor, que o Senhor é que reme a nossa vida, que redime a nossa vida. Deus Santo, o Senhor nos limpa de todo o pecado. Pai querido, crendo, ó Pai, que Tu és um bom pastor e que nada nesse mundo, Senhor, que as circunstâncias não importam, ó Pai. O Senhor permanece sendo um bom pastor. Nada nesse mundo pode comparar-se ao Teu amor, a tudo aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Aquele que está desviado e nos ouve agora, Pai. Aleluia. Toque em seu coração, mostra para ele, Senhor, que a força não vem dele. A força não vem de nós somos fracos, ó Pai. Mas o Senhor opera em nossas fraquezas. O Senhor opera através das nossas vidas e por nós, por amor de nós, ó Pai. Quem sabe muitas vezes não Te temos como prioridade, mas eu tenho certeza, Pai, que em Teu coração, Tu, ó Pai, nos tem como prioridade a todos os momentos. Que venhamos a honrar o sacrifício de Jesus naquela cruz, porque não podemos desfazer a morte dele, mas podemos honrar a sua morte a cada dia das nossas vidas, Pai. Glorificamos a Ti, Senhor, por esse momento de reflexão que nós tivemos agora, Pai. E que essa semente, ó Pai, venha germinar, venha dar frutos àquele que está ouvindo, que verdadeiramente coloquemos em prática o que nós estamos aprendendo, Pai. E não esquecendo, Senhor, de constantemente, ó Pai, permitir sermos ungidos por Ti. Permitir sermos ungidos por Ti, Pai. Pedimos agora, Senhor, não se esqueça de nós. Sabemos que Tu não se esquece, Pai, mas nós pedimos, unge a nossa cabeça com óleo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Glória a Jesus. Que tenhamos uma noite abençoada. Glória a Que Deus Deus. abençoe a cada um de vocês e nos despedimos dizendo Bendito. Eu ia dizer paz também. Tá bom, então. paz, Oração e união. Deus abençoe. Deus abençoe. frente.